Sim, o Tesouro Direto Brasileiro, considerado por muitos como o investimento mais seguro do Brasil, voltou depois de alguns anos a pagar uma rentabilidade de 1% ao mês aos seus investidores. E nesse vídeo eu vou analisar exatamente quais são os riscos desse investimento, se esse 1% ao mês é mesmo de verdade, quais são as oportunidades envolvidas com ele e se eu colocaria o meu dinheiro em um investimento como esse. Antes de mais nada, é importante a gente definir bem quais são os diferentes tipos de tesouro direto que existem. O tesouro direto nada mais é do que um empréstimo que você faz ao governo nacional brasileiro. Você empresta o seu dinheiro ao governo em troca de uns juros e do principal emprestado depois de um certo período. Dentro do Tesouro Nacional Brasileiro existem 3 tipos de investimentos. O primeiro deles, talvez o mais conhecido de todos, é o Tesouro Selic. Ele simplesmente segue a taxa Selic com um pequeno ágio ou um pequeno deságio. O segundo tipo de tesouro direto é o Tesouro IPCA+, onde ele te paga o índice de inflação IPCA mais uma taxa pré-determinada na hora que você compra esse título. E o terceiro tipo, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, é o pré-fixado, o tesouro direto pré-fixado, onde no momento que você investe nele, você pré-fixa, você já determina quais serão os juros pagos por ele até o vencimento, sem nenhuma alteração nesses juros. E se você está na dúvida sobre o que significa pré e pós-fixado, sobre como isso afeta o tipo de investimento que você faz, quais são as oportunidades e os riscos de cada um deles, eu gravei esse vídeo aqui, onde eu faço uma analogia muito interessante, onde você nunca mais vai esquecer a diferença desses investimentos pré e pós-fixados da renda fixa. E o tal 1% ao mês de rentabilidade. É isso mesmo, produção? É verdade essa rentabilidade? E a resposta é que sim e não. E eu já explico para vocês. Na prática, sim, o Tesouro Direto Brasileiro pré-fixado atualmente está pagando algo muito próximo a 1% ao mês. E eu digo muito próximo porque na data de gravação desse vídeo, vocês podem ver aqui na tela que o pré-fixado com vencimento em 2024 está pagando uma taxa de 12,61%. E aí você pode pensar, 12,61 divididos por 12 dá até mais do que 1% ao mês. Mas na realidade, por causa dos juros compostos mês após mês, para você ter uma rentabilidade de 1% ao mês, a rentabilidade anual teria que ser de 12,68%, um pouquinho acima do que está sendo oferecido agora. Mas essa é uma diferença tão pequena que chega a ser insignificante. E pode até ser que no momento que você está assistindo esse vídeo, com a tendência de aumento nas taxas que a gente está vendo nas últimas semanas, essa taxa esteja ainda maior e já tenha superado o 1% ao mês. Mas não fiquem tão animados assim, porque apesar de ser verdade que esses títulos estão oferecendo uma performance de 1% ao mês, é preciso analisar com mais cuidado, com mais detalhes essa performance para ver se é isso mesmo que você leva para casa. E o primeiro ponto a ser analisado é que essa performance é antes do imposto de renda cobrado pelo governo. E é isso mesmo, o governo empresta seu dinheiro, te dá uns juros por esse empréstimo e ele te cobra um imposto em cima desses juros. Esse imposto do Tesouro Direto, ele varia entre 22,5% e 15%, dependendo do prazo que você segura esse investimento. Quanto mais longo você fica dentro do investimento, menor será o seu imposto. A alíquota mínima é de 15% depois de 2 anos com o investimento. Então, se você investe no Tesouro Direto hoje e você segura ele por pelo menos 2 anos, você vai pagar 15% nos impostos sobre os juros que esse título gerou. Então, só aqui a gente já vê que o retorno real, na melhor das hipóteses, não é 1% ao mês, e sim 0,85%, que seria 1% menos os 15% de imposto. Lembrando que se você ficar menos do que 2 anos com o título, você vai pagar ainda mais imposto, 17,5%, 20% ou 22,5%, dependendo do prazo exato que você tiver ele. O segundo ponto a se observar, e talvez o mais importante de todos, é que esse 1% de retorno ao mês é um retorno nominal e não um retorno real. O retorno nominal é o que a gente vê na tela, é o que a gente vê no contrato, é o que dizem que esse título rende antes de descontar a inflação. Mas para nós investidores, o que realmente importa no final do dia é quanto sobra de poder de compra dentro do nosso bolso, é quanto esse rendimento realmente melhora a nossa vida, é quanto esses juros a mais realmente fazem a diferença naquilo que a gente pode comprar. E é justamente por isso que a gente tem que sempre observar o retorno real dos nossos ativos. E eu digo isso porque, digamos que você invista R$1.000 nesse título. Você vai então receber uns juros de R$126 por ano até o seu vencimento, que é o equivalente aos 12,6% que ele está oferecendo hoje. Porém, esses R$126 tem um valor hoje que é totalmente diferente do valor que ele terá
daqui 1, 2 ou 3 anos, lá em 2024, quando esse título que a gente está falando vencer. E é por isso que é sempre muito importante a gente analisar o retorno real de qualquer investimento que a gente vai fazer. Hoje em dia, o IPCA, que é um dos índices mais conhecidos de inflação no Brasil, está dizendo que a inflação brasileira dos últimos 12 meses, em relação ao mês de setembro de 2021, está em 10,25%. Isso significa que os 12,6% menos 10,25% nos dá um retorno real de 2,36% ao ano, que significa menos do que 0,2% ao mês. O retorno real é o que importa, e o retorno real que você consegue com esse título está em 0,2% ao mês. Isso considerando o IPCA. Se a gente for olhar o IGPM, que é um outro índice de inflação mais focado no começo da cadeia produtiva, que hoje em dia está em 21,73%, o nosso retorno real com esse título pré-fixado que paga 1% ao mês, está em menos 9,12% ao ano. Ou seja, você está perdendo 9% ao ano de poder de compra. Você está investindo em algo que não cobre a inflação do período. E isso me traz para a segunda etapa desse vídeo, onde eu falo dos riscos desse investimento, que teoricamente é o investimento mais seguro do Brasil e que te garante, entre aspas, 1% ao mês. E o principal risco envolvido nesse tipo de investimentos pré-fixado é o risco da inflação. Eu vou pedir para o diretor colocar aqui na tela um gráfico que mostra a inflação medida pelo IPCA oficial do governo desde o ano passado, desde outubro do ano passado. E vocês podem ver aqui que em outubro do ano passado a inflação estava em 4,3% e hoje ela já passa dos 10% e a tendência é de que ela continue subindo. E o grande problema de você investir num título pré-fixado é que você trava essa taxa de 12,61%, no caso desse título oferecido que a gente está analisando, independente de qual seja a inflação no futuro. Então, se essa inflação seguir subindo, seguir fora do controle do Banco Central e bater 15, 20, 30, 40%, que é sim possível, você vai ter um retorno real ainda mais negativo, você vai perder muito dinheiro ao longo da vida desse título. Outro risco muito presente nesse título pré-fixado é o risco das taxas de juros. Se as taxas de juros sobem, tanto a definida pelo Banco Central, que é a taxa Selic, quanto a expectativa de taxas futuras definidas pelas expectativas do mercado, o seu título vai se desvalorizar. E se a inflação continua subindo, uma das formas que o Banco Central tem de tentar regular a inflação, de tentar conter a inflação, é justamente o aumento das taxas de juros. Então, nesse cenário de alta de inflação e de alta nas taxas de juros, esses títulos pré-fixados se desvalorizarão ainda mais. E isso acontece porque hoje o título que paga 12,6%, nesse cenário de maior inflação e maiores taxas de juros, pode passar a pagar 13, 14, 15, 20, 30% ao ano. Então você vai estar segurando um título que paga 12%, sendo que o mercado tem à sua disposição títulos que pagam 20%, por exemplo. Eles não vão querer o seu título e vão querer um título que paga muito mais. Então, caso você precise sair desse investimento antes do vencimento, você vai ter um prejuízo significativo. E esse prejuízo vem justamente pela marcação a mercado, que afeta todos os investidores de renda fixa que não seguram os seus investimentos até o vencimento. Essa marcação a mercado assusta muita gente, mas na realidade ela é muito simples de entender. Ela simplesmente é o preço que o mercado está pagando por aquele título antes do vencimento dele. Então, se você precisa sair do título antes do vencimento, você estará refém desse preço pago pelo mercado. E esse preço pode ser tanto mais alto do que o título vale, quanto mais baixo. Em situações favoráveis ele vai estar um preço mais alto, em situações desfavoráveis a um preço mais baixo. E no caso dessa nossa suposição de aumento de inflação e taxas de juros, o cenário fica muito desfavorável. Então o preço do título no mercado secundário estará abaixo do que ele realmente vale. E sobre essa marcação a mercado, esse aumento no preço dos títulos, diminuição no preço dos títulos, eu quero mostrar para vocês um exemplo na prática justamente desse título, o Tesouro Pré-Fixado 2024, que a gente está analisando. Mas antes de eu trazer esse exemplo na prática, eu peço para você, se ainda não for inscrito, se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que eu venho trazer, tanto de renda fixa quanto de renda variável, investimentos no exterior e conteúdos para fazer você ser um investidor ainda melhor. Já sobre os retornos desse pré-fixado 2024, vejam aqui na tela que no começo do ano, dia 8 de fevereiro de 2021, o preço desse título era de R$ 810,88. Hoje, no começo de novembro, no dia 1º de novembro, ele está valendo R$ 730,61, uma desvalorização de 9,9%. Então, se você investiu nesse título lá em fevereiro desse ano, hoje você está com uma desvalorização, você está perdendo 9,9% na marcação a mercado. E isso acontece justamente pelo aumento das taxas de juros que a gente acabou de comentar. Vejam que nesse título, no exemplo prático que a gente está dando,
No começo do ano ele estava pagando 6,42% ao ano e hoje ele está pagando 12,61%. Um aumento nas taxas pagas por esse título faz com que o seu preço diminua significativamente. E se esse trajeto de aumento de taxa de juros, de aumento de inflação continuar, todo mundo que investir nesse título do Tesouro Direto pré-fixado hoje, que está pagando 1% ao mês, vai ter uma desvalorização nos seus investimentos nos próximos anos. E é por isso que eu digo que os investimentos no Tesouro Direto, principalmente no Tesouro Direto pré-fixado, possuem muitos riscos envolvidos. Podem sim fazer com que o investidor perca dinheiro. Então conheça muito bem esses riscos antes de colocar o seu dinheiro nesse título, achando que ele é livre de riscos. E para você conhecer ainda mais os riscos envolvidos nos investimentos de renda fixa, eu te convido a assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os principais riscos e as maneiras que você tem de se proteger ou reduzir esses riscos ao investir em renda fixa. E agora você deve estar pensando que depois de todos esses riscos que eu mencionei aqui, a pessoa tem que ser maluca para investir nesses títulos pré-fixados do Tesouro Direto. E a verdade é que sim, eles são investimentos bem arriscados, mas não são somente negativos envolvidos com esse investimento. Existem sim oportunidades e alguma parte positiva nesse investimento. Lembra que eu falei que se a inflação continuar subindo, as taxas de juros continuarem subindo, esse título se desvaloriza? Pois bem, o oposto também é verdade. Se a inflação for controlada, se as taxas de juros baixarem nos próximos meses e anos, esse título pode sim se valorizar, entregar uma performance ainda melhor do que os 12,6%. Então, se você acredita que o Banco Central será capaz de conter a inflação, que se os riscos políticos e econômicos do Brasil não se concretizarem nos próximos meses e anos, lembrando que a gente tem uma eleição no ano que vem, aí sim talvez possa ser uma ótima ideia você comprar esses títulos pré-fixados, porque se a inflação e as taxas de juros caírem, esse título vai te entregar uma performance ainda melhor. Mas vamos combinar que eu acho que esse cenário é muito improvável e que esse 1% ao mês, que também não é 1% ao mês, como vocês já viram, talvez não se concretize. E antes de eu te falar se eu colocaria ou não meu dinheiro nesse título pré-fixado do governo, se bem que até agora você já deve ter percebido a minha resposta, eu peço para você dar um like nesse vídeo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro. E se você ainda está se perguntando, Daniel, você colocaria o seu dinheiro no Tesouro Direto? Vale a pena investir nesses títulos? E a minha resposta é um grande não. E eu te explico por quê. O primeiro motivo é que, tirando a reserva de emergência que está excluída da nossa estratégia, a gente não tem nenhuma renda fixa na nossa carteira. Isso acontece por diversos motivos. Primeiro, que a gente tem um perfil muito agressivo. Segundo, que a gente tem um prazo muito longo. Terceiro, que a gente tem conhecimento suficiente para aguentar a volatilidade dos mercados, para escolher boas posições e para estar tranquilo durante uma crise. E quarto, e talvez o mais importante, a gente tem uma geração de caixa muito constante através do nosso trabalho, que permite que a gente faça aportes constantes e tenha um perfil muito mais agressivo. Então, 0% da nossa carteira de longo prazo está em renda fixa. Mas, caso o nosso perfil fosse mais conservador e a gente precisasse ter uma parcela em renda fixa, eu ainda assim não teria Tesouro Direto pré-fixado na carteira. E isso independente de morar nos Estados Unidos ou no Brasil. Eu digo isso com uma ótica de quem mora no Brasil. Eu não teria Tesouro Direto pré-fixado morando no Brasil. Morando nos Estados Unidos, ainda menos. Faz menos sentido ainda. E eu digo isso porque a renda fixa numa carteira tem duas funções muito específicas, na minha opinião. E elas são de proteção, de redução de volatilidade e de estabilidade de renda. O Tesouro Direto pré-fixado, ele oferece sim uma estabilidade de renda. A gente consegue saber quais serão os juros recebidos durante os próximos anos. O grande problema é que ele é muito ruim em oferecer essa estabilidade da carteira. Como eu comentei antes, a marcação a mercado afeta muito o Tesouro Direto pré-fixado. Então ele é um ativo extremamente volátil, principalmente em cenários de muitas mudanças nas taxas de juros, como a gente está vendo hoje. Então esse tipo de renda fixa, mesmo se eu morasse no Brasil, não faria parte da minha carteira. Eu acredito que a rentabilidade de uma carteira de longo prazo não é atingida com ativos de renda fixa, e sim com ativos de renda variável. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. E observando a parte positiva desses títulos pré-fixados, que é a sua valorização em cenários de inflação controlada e taxa de juros caindo, eu ainda assim acho que não vale a pena investir nesses títulos no Brasil. Muita gente diz que sim, que vale a pena você se arriscar nesses títulos, nesses cenários, mas o Brasil tem um histórico que me preocupa muito de descontrole de inflação e de altas taxas de juros. Então, mesmo num cenário favorável para esses títulos, pode ser que no ano seguinte, com uma mudança de governo, uma mudança de política econômica, tudo mude
o cenário passe a ser desfavorável e esses títulos voltem a se desvalorizar. Então, da próxima vez que você escutar por aí que o Tesouro Brasileiro está pagando 1% ao mês garantido, fale para essa pessoa rever essa afirmação, fale para essa pessoa rever o 1%, se ele é realmente verdade, rever os impostos, os riscos envolvidos e tudo que a gente mencionou nesse vídeo. Lembre-se sempre que altos retornos são sempre acompanhados de altos riscos no mercado financeiro. E lembre-se também que de nada adianta você ter um retorno de 1% ao mês, sendo que a inflação está anulando todo esse retorno e ele pode até ser negativo. E antes de terminar esse vídeo, eu te convido a assistir esse daqui que eu falei sobre os riscos da renda fixa para você estar muito mais preparado ao colocar o seu dinheiro nesses investimentos. E se ficou qualquer dúvida ou se você tem qualquer observação sobre o que a gente falou hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.